Bem-vindo ao Odontologia Objetiva no ar, novamente com vocês. Hoje com o tema Enxergue por trás das lentes. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Amanda? Como é que você tá? Tudo jóia. Tô muito empolgado agora com essa segunda temporada. Bacana, tá? né? Bastante episódios interessantes com assuntos que estão mexendo com a galera. Os comentários estão, assim, bem interessantes, viu? E o tema de hoje, Enxergue por trás das lentes, é uma brincadeira, assim, para fazer a gente pensar. Primeiro, vamos conseguir, para a gente conseguir enxergar nos bastidores. Pessoal, mais uma Opa, você tá aqui. E aí? Para a gente conseguir enxergar o que acontece nos bastidores dos grandes reabilitadores. Sabe aqueles casos lindos, aquelas lentes maravilhosas que os grandes reabilitadores postam, que a gente vê por aí? O que será que tem por trás desse tipo de tratamento? Como será que eles conseguem longevidade num tratamento que é muito estético, muito bonito, mas também que tem algo a mais? O que tem por trás dessas lentes, né? Então, assim, a gente vai conversar de duas maneiras, né? O que tem nos bastidores desse tratamento e também o que realmente, literalmente, tem atrás daquelas lentes. O que será? A gente tem que aprender a enxergar por trás ali da face vestibular. Será que tem alguma coisa diferente ali na palatina daqueles dentes que levam a essa longevidade, que levam ao sucesso desses casos? Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos aprender a enxergar por trás das lentes. Muito bem. Olha, eu acho que o tema escolhido aqui pela nossa ouvinte foi um tema muito feliz. E, principalmente, porque a gente pode até fazer uma comparação fazer uma analogia do momento que a gente está vivendo hoje, né? Desse momento, para quem não sabe, a gente está gravando isso em junho, e nessa época a gente está ainda na época da quarentena. Tudo bem, produção? Tudo certo. Tá bom. A gente está na época da quarentena, a gente vivendo um pouco de isolamento social, proporcionar um sinal de retomada. E a odontologia vivia, até então, uma busca, uma procura, ou até mesmo dos pacientes, inclusive, mais dos profissionais dentistas, em prol de um tratamento estético com as famosas lentes de contato. E muitos profissionais que começaram a fazer as lentes de contato sentiram na pele as dificuldades de se manter essas lentes nos lugares quando os casos não estavam muito bem planejados. Que facetar os pacientes, deixar os dentes bonitos, e aí a gente pode até depois questionar o que é bonito, mas deixar o paciente bonito por si só não está sendo mais suficiente. Então a gente pode começar a enxergar literalmente por trás das lentes, até porque agora nós, profissionais dentistas, vamos ter que mostrar muito mais valor, muito mais uma proposta muito mais agregadora do que só utilizando as famosas lentes. Né? É isso mesmo. Então, para a gente começar a enxergar o que tem por trás do sucesso desses tratamentos, começando pelo planejamento, né? A gente conversou nos outros programas sobre o domínio do planejamento pelo dentista, né? Sobre a importância dele, após fazer o diagnóstico com os modelos montados no articulador, ele mesmo realizar o seu enceramento funcional, né? Iniciar esse planejamento e não delegar isso para o técnico, porque o técnico não tem esse olhar treinado para saber o que deve ter por trás dessas lentes. O que eu quero dizer com isso, né? Dependendo do diagnóstico que você tem ali, da relação entre as arcadas que você observa, o dentista que domina o seu planejamento, na hora de inserar, ele pode identificar a necessidade de fazer um acréscimo na face palatina dos dentes. É isso mesmo. Olha só, a partir do momento que o profissional dentista ele passa a ter uma visão de diagnóstico que vai além de procurar cáries e imaginar tratamentos estéticos de lentes, por exemplo, ele começar a entender que a face palatina, muitas das vezes, ela está gritando muito mais por um tratamento do que a própria face vestibular.
ou às vezes a face palatina do superior com a face vestibular do inferior, eles estão gritando, pedindo muito mais socorro do que a face vestibular por si só. E a partir do momento que você passa para um próximo nível de diagnóstico, ou seja, você começa a entender que os problemas dentários que acontecem na boca dos seus pacientes não é uma coincidência. Os problemas eles acontecem porque existe uma recorrente causa, né? E essa causa está sendo negligenciada, né? Ou seja, o paciente chega com um implante afrouxo, uma coroa de implante afrouxada, a primeira coisa que vem à sua cabeça, é oclusão. Tá, aí bate carbono e não vê nada. Cadê o problema? Cadê? Então não é oclusão. Então é a conexão protética. Só que aquele profissional que tende a enxergar além disso, vai observar que às vezes na oclusão o carbono não mostra nada significativo. Entretanto, quando você passa a observar outros aspectos da dinâmica da relação da mandíbula com a maxila, da dinâmica de possíveis problemas com básculos articulares, da dinâmica de vários aspectos que os nossos alunos são treinados, e quem está aqui acompanhando a gente no podcast, a gente tem falado repetidamente esse assunto, essas pessoas vão valorizar, Amanda, o equilíbrio do sistema, o equilíbrio entre uma posição fisiológica da mandíbula, essa famosa RC, essa segundo eu, com a habitual. Fazer com que a diferença entre essa posição, em que em algum momento ela é reproduzida durante a profissão, não é que faz só esse movimento durante a profissão. Em algum momento, a ciência não sabe explicar ainda em qual momento, mas em algum momento esse paciente faz essa reprodução dessa báscula articular, e a partir desse momento que acontecem esses problemas, você pode ajudar a prevenir, fazendo o quê? Calçando isso, eliminando essas mancadas, e eliminando essa mancada de mesa, né, na mesa ali do dente, você vai valorizar aí as faces palatinas, porque você vai entender que a relação anterior-posterior, ela está muito mais relacionada com prevenção do que um simples pode ou não pode, faz ou não faz diferença. Exatamente. Então, eu queria que você explicasse agora pra gente essa grande importância que tem a face palatina dos dentes anteriores, superiores, ali na relação com a vestibular dos inferiores. Porque muitas vezes, na hora de planejar as lentes, né, que é o nosso tema aqui de hoje, a gente planeja aquele acréscimo incisal que vai devolver estética para o paciente, e a gente até observa que com aquele acréscimo o paciente consegue, em determinado momento ali do movimento protrusivo, ele tem uma guia anterior, né? Ele tem uma guia lateral produzida pelos caninos, mas muitas vezes a face palatina tem desgastes, e na hora que o paciente está ocluindo, ele não tem contato, ali não existe o contato entre os anteriores superiores e inferiores, por conta desse desgaste palatino, e isso muitas vezes passa desapercebido. Fala pra gente sobre a importância dessas rampas palatinas, a importância desse contato anterior. Olha só, eu vou explicar isso aqui de uma forma muito simples, que eu gosto de explicar. É muito fácil de entender. Vamos lá. É assim, ó. Para você valorizar, tá? Para quem o ouvinte, né? Quem estiver escutando, assistindo esse podcast, ele valorizar a face palatina, Amanda, ele precisa entender o que acontece na face palatina e por quê. Então a gente passa a ter uma percepção seguinte, vamos entender. Quando você tem uma discrepância, você tem ali uma distância, uma mordida aberta ali, ou então uma distância de 2 milímetros, de 1 milímetro entre o superior, a face palatina superior e a face vestibular inferior dos dentes, seja natural, seja artificial. Porque existia ali, não, até 2 milímetros é normal. Até normal. Não, se é normal não quer dizer que não vai destruir. Mas vamos entender por que vai destruir.
É porque assim, Amanda, quando a mandíbula ela é movimentada para a região anterior, através dos músculos pterygoideus, basicamente, tá? Os mediais. Eles são contraídos e ao contrair ele projeta, movimenta o osso mandibular para anterior, para fazer esse movimento de projeção da mandíbula para frente. Se não tocar, o incisivo não estiver tocando desde o início do movimento, o que vai acontecer? Em algum lugar lá atrás, alguém está tocando lá atrás. Alguém está tocando. Vamos entender. De novo. O incisivo está lá. Vamos exagerar para ficar mais fácil visualizar, você que estiver escutando. Imagina o incisivo superior e o incisivo inferior. A relação antero-posterior dele, ou seja, a distância ali de trespasse anterior, seja de 3 milímetros. 3 milímetros. Significa que a mandíbula estiver projetando para frente, andou 1 milímetro, andou 2, até tocar no incisivo, alguém recebeu, está sofrendo com um grande mal da odontologia. O grande mal da odontologia, eu preciso explicar isso, senão a pessoa não vai entender, Amanda. Basicamente, você vai valorizar muito as guias anteriores e laterais se você entender o que acontece dentro de um dente molar, por exemplo, quando ele recebe força lateral. E o problema está em o molar receber uma força não de trabalho, não axial, não oclusal, não ideal. Os nomes são todos os mesmos para explicar a mesma coisa. Ou seja, o molar, você tem que pensar o seguinte, vamos mentalizar você que estiver me escutando. Pensa o molar como se fosse uma mesa. E a mesa, como se fosse assim, onde é esmalte, imagina um vidro. Uma mesa de vidro que tem uma espessura maior na parte superior e nas laterais ela afina. Então, na verdade, é uma mesa que vai cobrir toda a mesa, né? O vidro que vai recobrir toda a mesa. Isso, o vidro que vai recobrir toda a mesa. Dentro dessa mesa de vidro, nós vamos ter ali um suporte à base de canudinhos. Um bando de canudinho, todos pertinhos ali, e formando o pé da mesa. E no meio do pé da mesa, a gente tem uma área aberta, né, que é onde tem ali o sistema vascular nervoso do nosso dente. A gente pode representar dessa forma. Quando essa mesa, tá, hipotética, de vidro com canudinho, um buraco no meio, recebe uma força ao longo do eixo do dente, ou seja, de cima para baixo, onde a resultante fica próxima ao centro de resistência, ou seja, o mais bem distribuído possível. O que acontece com esse dente, Amanda? Olha, quem quer que tenha sido feito, se foi a mãe natureza, se foi o arquiteto do universo, se foi Deus, para mim é Deus, mas tanto faz o que você acredita. O fato é que a ciência objetivamente consegue provar isso através de elementos finitos, que esse vidro em cima desse canudinho, nesse formato, tendo as raízes do jeito que elas são, se são 3 raízes na maxila, porque a maxila tem o osso mais poroso, são 2 raízes, mas toda essa forma como Deus desenhou o dente foi para que o molar recebesse uma força axial e essa força fosse absorvida, ou seja, a mesa de vidro ela encolhesse em cima dos canudinhos, e os canudinhos estão ligados através de fibras numa estrutura óssea. Ou seja, o ligamento periodontal, a forma como as fibras são ali desenhadas, foram desenhadas para receber uma força axial. E ela absorve esse impacto. Então, a estrutura de esmalte foi desenhada para isso. As cúspides, os fundos de saco, o fundo de vestíbulo, aquelas fossas, todas aquelas estruturas de esmalte, tudo, cara, o esmalte é mais grosso onde deveria ser, é mais fino onde não precisa ser, ele não é chapado porque ele precisa ter pontos, porque ele sabe, quem desenhou isso sabe que um dente chapado teria uma distribuição de energia muito pior que um dente com pontos, ou seja, você pegar uma coisa, bater com um chapado, a distribuição de força é muito menos favorável do que você colocar 4 ou 5 pontos, esses pontos baterem, a distribuição de energia dentro desse dente é muito melhor. Então, para pensar toda a anatomia dentária de um molar, todos os aspectos da poça, todos foram desenhados exclusivamente, basicamente,
quase que só para receber a força oclusal. A partir do momento que um dente como esse recebe uma força lateral, e a lateral pode ser distomesial, mesovestibular, não importa que tipo de lateralidade que esse dente sofra, essa estrutura que foi desenhada para receber força nesse sentido, ela, no sentido axial, oclusal, ela vai desencadear algum problema. Então, para pensar de novo, vamos imaginar uma força lateral. Então, a gente tem a mesma mesa, os mesmos canudos, ao invés de receber uma força no centro dela, ela recebe uma força na lateral. Como eu falei, tanto faz. Vamos imaginar aqui uma força disto-mesial. O que vai acontecer com essa mesa? Ela não vai mais fazer um movimento de compactação homogêneo. Ele vai fazer o quê? Um lado vai comprimir, o lado oposto à origem da força, e o lado da força vai esticar. Ou seja, se a força for de disto... No movimento protrusivo, por exemplo, né, que a gente está conversando, sem as rampas anteriores. Sem a rampa anterior para desocluir. Então, ou seja, o que significa? Que esse dente molar lá atrás, eu estou chutando o molar, mas pode ser o primeiro molar, o segundo, pode ser o pré, pode ser o canino, só que o canino tem um detalhe extra, que depois eu posso até falar, se der tempo ainda, sobre o detalhe do canino, que é o do superdente, a criptonito do superdente. Mas, com relação a isso, a pessoa tem que imaginar o seguinte: esse molar, se ele receber uma força disto-mesial, o que acontecer? Se a força da distal, a mesial vai contrair. A microcontração é o suficiente. Aí, com essa contração, toda a forma como a energia navega dentro dessa mesa muda. Os canalículos aqui vão contrair, aqui vai esticar. Aquela estrutura de esmalte fina e delgada, em conexão com os canudinhos ali, o vidro com o canudo, ou seja, dentina vai começar a lascar, porque contrai, e essa contração é como vidro mesmo. Se você bater no vidro, ele dá uma lascadinha e vai lascando, e na dentina acontece a mesma coisa. E essa lascadinha ela pode ser larga ou ela pode ser aprofundada. O que vai dizer isso? Vai dizer a estrutura do fenótipo periodontal que estiver ao redor. Se o fenótipo for grosso, a tendência é que fique mais sulcado. Se for um fenótipo fino, a tendência é ficar mais uma retração gengival maior. A gente conversou um pouco sobre isso no podcast, sobre as lesões cervicais não cariosas, né? Quando esse movimento aconteceria, né, numa interferência em movimento lateral, mas agora numa interferência no movimento protrusivo, você fala, né, desse esmalte fragilizado ali na face mesial de um molar, por exemplo, tem consequências que a gente observa, né? E às vezes não enxerga o que está acontecendo. Agora, se você não entendeu nada do que eu estou dizendo, vou falar uma coisa. Se você estiver escutando a gravação, volta e escuta de novo. Porque isso vai justificar claramente, objetivamente, sem mimimi, sem falácia, sem enrolação, 90% daquelas cáries mesiais em um molar que o paciente que não tem nada no pré-molar. Eu até postei hoje no meu Instagram o Streptococcus primirius morarius. Ou seja, que bactéria é essa que só ataca o primeiro molar? Olha, fala que eu estou não gravando. Tô brincando. Que bactéria é essa que ataca só o primeiro molar? Porque, gente, bactéria, ela é um ser que não tem no cérebro, ela sobrevive. Então é o seguinte, ela vai pela lei do menor esforço. Então, se a pessoa ali vacila na escovação, vamos imaginar que sim, como é que funciona? Né? Vamos só dar uma lembrada rápida sobre a cariologia. Basicamente é o seguinte, tem uma molécula lá de açúcar, a bactéria que está na boca, né? Ela consome aquele açúcar e excreta um material ácido. E esse material ácido, o que faz? Dilui Desmineraliza, melhor que diluir, tá certo? Desmineraliza o esmalte. E aí... Se encontrar um esmalte já mais fragilizado por conta dessa interferência... Ele vai encontrar... Sabe o que essa bactéria vai encontrar lá, muitas das vezes?
para elas, microscópio falando, vai encontrar grandes vales. Nichos, né? Para Nichos para se acumularem. acomodar. Então, se a pessoa vacilou na escovação, às vezes, vou fazer um chute numérico só para entender, tá? Vamos imaginar que para fazer uma cárie bilateral, precisaria de 10 bactérias, tá? E isso aqui não é uma coisa científica, tá? É só quero ilustrar para a pessoa entender. Não estou falando que isso aqui é um estudo científico que fez isso. Mas se você imaginar 10 bactérias para causar cárie original. O que é a cárie original? A açúcar cai aqui e ele degrada ácido para os dois lados. E aí tem tanto açúcar, tem tanto ácido que tem cárie dos dois lados. Certo? Só que, vamos imaginar que ao invés de 10 bactérias, você tem 4 bactérias. Só que tem um meio açúcar. Mas todo dia 4 bactérias meio açúcar com uma área de esmalte fragilizado que está sofrendo porrada todo dia, você cria um ambiente mais favorável no molar do que num pré-molar, mesmo tendo um índice de cariogênico baixo. Entendeu? Ou seja, o paciente que tem uma cárie no primeiro molar mesial, fica de olho. Se o cara não tem cárie no pré, não tem cárie no outro no pré, não tem cárie no outro lado do molar, não tem cárie inferior, pô, peraí. Você tem que desconfiar que tem uma coisa que está errada. Aquele primeiro molar está sofrendo alguma coisa. Alguém está batendo aquele dente lá, alguém está fazendo ele sofrer. É igual aquele pré-molar que tem uma recessão gengival. Como assim só um pré-molar tem recessão gengival? Por que só esse pré tem? Você tem que parar para pensar que existe alguma coisa acontecendo. E aí entra a justificativa. E muitas das vezes, o problema, Amanda, a cárie está no primeiro molar. Mas a solução do problema está na guia anterior. Na frente, na face palatina. E aproveitando o gancho que você falou sobre dissipação de forças, né, pelos dentes posteriores, como deve ser a face palatina ideal? Como é que ela deve atuar? Qual é a verdadeira função dela? Bom, a face palatina, dentro desse conjunto, olha só, vamos só pensar em anatomia ideal, tá? Como eu já falei aqui, Deus é foda. O cara pensou em todos os detalhes, tá bom? Eu vou falar da forma ideal, o que é, o porquê, e aí a gente tenta associar isso com o que a gente tem, que nem sempre é ideal na boca, mas só pra gente entender. Se a gente entender o ideal, a gente tem algo, a gente tentar reproduzir. Basicamente é o seguinte, qual que é a anatomia ideal do incisivo central palatino? Ele tem, na mesial, vamos imaginar, pensa assim, esmalte. Ele tem uma camada grossa de esmalte na mesial, uma camada grossa de esmalte na palatina, e as duas se unem bem na região cervical. E no meio tem uma área como se fosse côncava. Tu consegue imaginar isso? O incisivo central, anatomia ideal. Agora, cara, olha que massa isso. Aquela rampa, não vou chamar de rampa, não confundir, aquele excesso de esmalte no incisivo, na mesial do incisivo central. As cristas, eu acho que fica claro. Que chama, o nome correto é cristas, mas fica aquele montinho ali de esmalte. Na mesial serve para o incisivo inferior tocar e deslizar nela, né, na crista. Ou seja, o incisivo inferior, o central inferior, vai deslizar na crista mesial do superior. Já a crista distal, ou aquele montinho de esmalte na cristal, vai servir na distal, vai servir de rampa para o incisivo inferior lateral. Ou seja, o incisivo central, ele vai ter duas cristas para rampa de deslize dos dois incisivos. Por quê? Para ter a menor área de atrito possível e o melhor resultado. Cara, olha que massa, você tem uma rampa de desoclusão natural que vai se desgastando com o tempo. E se você tem essa percepção de que a face palatina, a mesial do lado central, deve servir
como rampa para o central inferior, e a distal do mesmo central superior tem que servir de rampa de oclusão para o lateral inferior. E o dente lateral, incisivo lateral, sabe o que ele serve? Só para distanciar o central do canino. Porque ele não pode ter nenhum toque, ele não foi desenhado, o dente incisivo lateral. Não foi desenhado. Ele é um mini incisivo central. Ele é um mini incisivo central, mas ele não tem a quantidade de esmalte que o incisivo central tem, ele não tem o tamanho de raiz que o central tem, ele nem tem essas cristas tão bem desenhadas. E o ideal desse lateral é que ele não toque em nada em ninguém. Ele foi feito para ficar bonitinho o resto da vida ali, sem ninguém mexer nele. Né? É muito comum a gente ver os dentes laterais sempre com problemas. Se você olha, o dente lateral está com um problema periodontal, por exemplo, você olha, tem um toque que não deveria acontecer, ou na lateralidade ou na protusão. Então, olha que coisa mais mágica você tem na face palatina. A face palatina, ela sofre desgaste assim como os inferiores. Sofre desgaste. E eu estou falando até de, seja patológico, seja fisiológico, porque os dois vão desgastar. E são dois tipos de desgaste que muitas vezes não são recuperados num planejamento estético, né? Exatamente. Muitas vezes você faz todo aquele protocolo de fotografia, tal, planejamento digital do sorriso, e você não observa a face palatina e a face vestibular, né, incisal dos incisivos inferiores, que são tão importantes para manter esse contato, para realizarem essa função de guia anterior, né, de proteção, protegendo os outros dentes e protegendo inclusive as lentes que você vai instalar. Ou seja, em outras palavras, a gente passou anos, vamos melhorar, muitos profissionais passaram anos se preocupando somente em regenerar ou criar uma estética anterior, superior, meio que de canino a canino. E a gente está aqui para alertar vocês que existe uma grande camada, uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque você vai poder ter uma rentabilidade maior, porque você vai provavelmente indicar tratamentos que são necessários para o paciente. Você vai ter uma rentabilidade melhor porque você vai evitar que aquela lente quebre por vários motivos. E você vai evitar, inclusive, o desgaste da estrutura dentária, como a gente já falou aqui. Se o incisivo central tem 5 milímetros e se você acrescenta mais 3 milímetros nele e desgasta 3 milímetros, você desgastou de resina ou de cerâmica. O que é dente está lá preservado. E a face palatina, ela não pode ser negligenciada, justamente porque a face palatina, ela é fundamental para duas coisas. Para gerar o movimento suave e longo de desoclusão. Inclusive, o ângulo dessa crista é muito bonito, porque ela começa gordinha lá o ângulo, né? Ela começa, a crista começa gordinha na cervical e vai afinando na face da borda incisal, a um ponto que na borda incisal praticamente você não vê a crista. Por quê? Justamente para que a rampa fique no sentido mais angulada, desoclusiva, suave possível. Porque quem quer que desenhou isso sabe que se o incisivo ficar muito fechado, se essa rampa não for uma rampa deslize, ficar travado, o movimento não vai acontecer. E esse incisivo, essa musculatura pode sofrer com isso, gerando às vezes lesão cervical no incisivo, gerando às vezes problemas na face vestibular, enfim. O fato é que, se você quer promover uma odontologia diferente, baseado em fatos objetivos, cientificamente comprovados, clinicamente replicáveis e o melhor, financeiramente rentáveis, para poder superar o momento que a gente está vivendo de crise, superar a insegurança que tem de casos complexos, superar, inclusive, o que a gente tem dentro do nosso consultório hoje, que é às vezes, algo que te desmotiva a encarar, porque você tem muitos retrabalhos, ou então, às vezes, você parece que não tem retrabalho, mas você não tem o retorno do seu paciente. Ou seja, o paciente, ele não reclamou, mas também ele não volta. Significa que ele procurou outro. Da mesma forma que ele procurou você para tratar, porque algum outro fez antes, e você pensa que fez o certo, só que o paciente não volta, porque, na verdade, você não fez não teve o resultado que esperava. É sobre isso até que eu ia perguntar para você agora, porque muitas vezes esses tratamentos estéticos
acabam desmotivadores, porque às vezes você recebe um paciente que acabou de fazer um tratamento estético e chega com a queixa, né? Fez com outro profissional e chega, tá soltando toda hora eu tenho que recimentar e tal, e aí você não sabe como resolver. Eu vou oferecer a mesma coisa para esse paciente, né? E esse acaba se tornando também um caso complexo para você, um caso de solução complexa, se você não consegue enxergar a importância do que está por trás dessas lentes. E aí entra um fator, assim, que é pior, né? É que tem muita gente que faz esses tratamentos e que vem de uma vez só e pensa que está tudo bem. Tem muito profissional que faz tratamentos reabilitadores, ou melhor, tratamentos estéticos, e vem e fala, não, eu não preciso aprender isso não, porque eu não tenho problema. Eu adoro essa coisa, mas defina não ter problema para mim. Meus pacientes não voltam, não reclamam que soltam. Peraí, os seus pacientes voltam? Qual o índice de retorno que você tem dos seus pacientes? A cada 10 pacientes que você faz um tratamento desse, quantos retornam? Não precisa responder para mim. Faça uma autocrítica. Porque no momento como esse, o seu paciente está satisfeito com você, aumenta a chance de te indicar, aumenta a chance dele de falar bem de você. Se você faz o recall desses pacientes e eles estão satisfeitos, você consegue mostrar isso através das redes sociais, você consegue mostrar isso através de outras formas, e a melhor forma de captar novos pacientes, novos clientes, é você mostrando a satisfação daqueles que você já fez. Agora, cuidado para você não ter a falsa sensação que está tudo bem, só porque os pacientes não voltam para tratar com você. Porque muitas das vezes, essas pessoas estão procurando outros para corrigir. Soltou uma, soltou duas na terceira. O paciente sabe, a maioria dessas pessoas sabe que no nosso Brasil não tem muito essa questão da... A lei do consumidor existe, mas é muito morosa muitas vezes. Então o cara prefere desistir, deixa para lá e procurar outro. A maioria das pessoas prefere desistir e procurar outro. E às vezes você tem um paciente que já desistiu de você, já procurou outro, assim como quando ele te procurou, ele desistiu do anterior. Exatamente. E não ligou para o anterior. Olha, doutora Amanda, fui em outro. Eu estou em outro, desculpa aí, eu não quero voltar. Alguns até falam, mas a maioria não fala. A maioria fala, não posso. Aí a secretária liga, olha, vamos marcar, não posso, hoje eu não posso, amanhã eu não posso, estou ocupado. O que acontece? Na verdade, algumas vezes, esses pacientes, eles não estão satisfeitos. Seja com o resultado estético, porque uma coisa você pode ter certeza, se você acerta a função, a estética vem de brinde, fica lindamente de brinde. Às vezes porque ficou até bonito, mas ele tem dificuldade de mastigar, tem dificuldade de outras coisas, porque não foi analisado isso. Mas o paciente, quando ele me procurou, ele só queria lente. Ok. O cara, quando procura um cirurgião plástico, ele quer uma coisa. A responsabilidade de saber o que tem que se fazer é dele. O cara, quando procura... eu quero só reformar o banheiro. Aí contrata um arquiteto. O arquiteto tem que mostrar que, não é só reformar o banheiro, né? Tem que trocar o encanamento, tem que incomodar o vizinho, e você vai ter que, esse pedaço aqui do corredor vai ter que encher de lona. Calma aí. Você só queria o da banheiro, né? Mas se a pessoa da qual você contratou, ela que é responsável para explicar o que precisa. E não vender flores e depois esquecer de falar que tem espinhos. Porque depois que tiver espinhos, essa pessoa pode até não querer dinheiro de volta, mas você passa a sofrer um assíduo do mocho vazio ou assíduo do mocho vazio com retrabalhos recorrentes. E aí, quem que se motiva a trabalhar com isso? Não tem jeito. Então, se você quer realmente, viver de uma forma mais tranquila e ter um resultado melhor do que o esperado, eu sugiro você valorizar a face palatina e olhar os seus casos por trás da lente. E evitar que o mal da odontologia moderna ela aconteça, principalmente agora, com as pessoas mais estressadas, mais traumatizadas. Inclusive, eu estava vendo aqui agora, de novo aqui, olha, no G1, aqui, olha, falando da nova taxa, tá? Aqui, a taxa de índice de estresse pós-Covid, aqui, ó. Brasil é o segundo país com maior índice de estresse. Isso
estresse do trabalho. Então, assim, se você imagina que agora nós estamos vivendo um momento onde aqui fala, olha, para quem estiver assistindo ali, ó, aqui está falando, ó, o Brasil é o segundo maior país com índice de estresse relacionado ao trabalho no mundo. E com essa história, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque essa história do Covid, vamos colocar assim, tá? Tudo que envolve isso, no seu sapo profissional, aumentou aumentou mais ainda a chance das pessoas destruir os dentes. Marcos, e assim, e falando das lentes, né, quer dizer então, assim, que quando eu recebo um paciente para fazer um tratamento estético, eu sigo o meu protocolo do planejamento digital para eu saber a quantidade de acréscimo, que relacionar essa quantidade de acréscimo com os pontos anatômicos da face do paciente. Então, eu vou abandonar esse tipo de planejamento, né? Como é que eu posso associar o meu planejamento digital do sorriso com esse planejamento funcional? Olha, não tem Amanda, como associar as duas? Muito, tem muito, associa-se muito. Assim, a gente não está desmembrando como se a estética, o estudo da estética, analisando tudo que você falou, os pontos da face, analisando o rosto, analisando, ou seja, desenhar o dente que combine com aquela pessoa, que fique bonito aos olhos do paciente e aos nossos. Isso é muito importante. O fato da gente não estar mencionando isso não diminui a importância desses aspectos. Só que esses aspectos são largamente explorados dentro da odontologia. E justamente por isso que aqui eu estou me atendo a explorar um aspecto que é pouco comentado. E o aspecto pouco comentado é o quê? É justamente as pessoas, os dentistas, não olharem as faces palatinas, por exemplo, e não distribuírem. Então, assim, a pessoa chega, se você quer fazer um tratamento estético, se você tem o costume, o hábito de usar esses dispositivos para vender o antes e depois, sabe, como ferramenta de venda ali, ok? Ferramenta de ajudar, diagnóstico de planejamento, ajuda, claro que ajuda. Mas olha, nada é mais eficiente no sentido de conversão, no sentido de conscientização do paciente, do que você montar no articulador, mostrar para ele o problema, por que o dente dele quebrou, por que o dente dele está gasto, por que o dente dele tem 6 milímetros, tem que aumentar para 8. Mostrar fisicamente, mostrar no articulador, mostrar, encerar e mostrar para ele e colocar na boca. Como é que a gente associa isso então, né? Você já deu algumas dicas aqui nos nossos programas, falando que o dentista ele vai fazer o seu enceramento funcional, ele vai começar a encerar ali de canino a canino, superior e inferior, para determinar, né, a quantidade de acréscimo, né, para determinar as guias de proteção para o paciente. E se o meu paciente tem alguma questão estética que eu tenho que resolver, alguma questão estética gengival, como é que eu associo essas duas técnicas? Então, a ideia é a seguinte, pensa comigo. O paciente tem um problema, ele chega com aquele, olha só, doutora Amanda, meus dentes são feios. É possível ter meu dente ficar bonito? Aí você fala, tira uma foto, usa um aplicativo, mostra, olha só, pode ficar assim. Isso é ótimo. Isso sim, porque o paciente também quer estética. A gente tem que ter elementos para ele usar estética. Entende? Se o cara está saciado, olha, eu quero ver. Vai ficar bonito, doutor? Ótimo, acho que sim, vamos ver. Usa o aplicativo. Ok. Entenda. Quem usa muito as tecnologias digitais pode continuar usando os seus aplicativos, escolhendo suas bibliotecas virtuais. Com certeza. Tudo. Olha só, é muito bom você falar, porque são assuntos diferentes. Uma coisa é você usar isso tudo para atrair o paciente, inclusive, porque é como se fosse, vou dar um exemplo com a analogia da plástica, né? A analogia da plástica de seios. O médico mostra um seio bonito. A pessoa precisa ver. Eu consigo ficar com o seio bonito? Tira uma foto, põe um seio bonito em cima ali. Dando exemplo, né? Compatível com o dela, ela consegue se ver. Aquilo é importante. Eu acho que para os pacientes muito ansiosos, ou então que não tem essa percepção que pode ficar bonito e que não estão ali porque o dente quebrou, eles estão ali porque o dente está feio e você sabe porque ele quebrou, porque ele está feio, mas ele está ali. Eu acho que tem que ser usado essas ferramentas. Não estou descartando jamais.
Entende, Amanda? Por exemplo, o paciente chegou, doutor, olha só, o dente está feio aqui, sabe que vai ficar bonito? É possível ficar bonito? Ou então ele nem está pensando nisso, aí fala assim, poxa, você sabia que o seu dente pode ficar mais bonito que agora? E, às vezes a pessoa não tem, entende? Então assim, porque chega uma pessoa com o dente quebrado, vamos pensar os dois perfis de paciente, chega a pessoa com o dente quebrado, não faz muito sentido você mostrar um sorriso bonito. Eu acho não, tenho certeza, isso vai casar menos com o problema que ele chega. Agora, chega um paciente lá que quer fazer estética, ok, mostra estética, não tem nada de errado nisso. Você não vai se basear só nisso para fazer o seu planejamento estético, mas para mostrar para o paciente, para servir de ilustração, para servir de inspiração. Fantástica ferramenta e deve ser continuado a usar. O paciente chega aqui na estética, você precisa provar para ele, entre aspas, de que é possível ele ficar bonito. E os aplicativos, e os programas, e os DSDs, ou PFDs, ou PSD, sei lá qual que você quiser usar, funcionam muito bem para isso, para esse objetivo, entende? Porque não faz sentido o meu contrário. Doutor, será que vai ficar bonito? Não sei. Não sei se vai ficar bonito, eu sei porque tá feio. Olha só, quem desgastou... Também não combina ninguém. Também, entende? Então você tem que saber se você domina bem esses aplicativos e esses programas de ferramentas de venda, use-os. Mas não se baseie neles somente para fazer, para gerar o... e quanto vai custar? Opa, aí planejamento. Peraí. Olhando assim, parece que às vezes 10 lentes, mas eu preciso planejar. Aí eu acho que se o profissional faz um planejamento estético, e eu tenho certeza, aliás, e se baseia só nesses elementos, foto e simulações, e dali faz o seu orçamento, a grande chance de dar problema. Aí sim, aí eu vejo que a grande chance de dar problema. Não é problema de relação com o paciente, porque às vezes o paciente só quer aquilo. Ele sorri, 10 lentes, branquinhas. Nossa, vai ficar ótimo, eu quero. Assina o cheque. Você consegue muito bem executar, entregar, mas o problema vem depois. Aí depois que vem o problema. Porque aí o paciente vai se achar até bonito, ok, mas e a função? E a manutenção, preservação? E a relação de dentes? Como que a mandíbula se relaciona com a maxila? E todos esses outros elementos que a gente falou durante todo o podcast, cadê? Cadê a forma como as coisas acontecem? Marcos, e o dentista que ele consegue executar o seu planejamento, fazer o seu enceramento funcional ali antes de passar para esse planejamento final, se ele usa as tecnologias digitais, por exemplo, para fazer um enceramento digital, ele consegue observar o que volta do laboratório, né? Ele consegue observar se a face palatina vai estar em função, né? Por exemplo, se ele enviou escaneamentos, né, na posição correta da mandíbula, tudo bem, aí ele mandou para um laboratório digital fazer o enceramento e tal. Né? E aí, quando retorna esse enceramento, se ele tem essa noção, né, se ele conhece a importância da face palatina, ele vai ver se ele recebe um enceramento dessa maneira, com as faces palatinas atuantes, né, com esses contatos existentes, com as guias realmente efetivas, sem esse espaço, né, entre os anteriores. Entender isso é a base fundamental dos grandes reabilitadores. Quando a gente chama de... que é um cara que a gente pode dizer que é um grande reabilitador? É uma pessoa que consegue devolver aquilo que foi perdido sem causar novos danos. Ou criar o que nunca existiu, Criar o que nunca existiu. Mas sem que seja necessário para o paciente ter equilíbrio. E que isso dure sem criar novos danos. Aí é que está, né? A longevidade do tratamento. A longevidade sem criar novos danos. Esse aí é o desafio do reabilitador, os grandes reabilitadores, e o desafio de quem quer ser reabilitador. Lembrando que ser reabilitador não quer dizer que tem que ser especialista em prótese, mestrado, doutorado em prótese dentária. Normalmente, sim, mas não quer dizer isso. Que o reabilitador é aquele que devolve equilíbrio. O reabilitador pode ser aquele que planejou e não que executou. O reabilitador pode fazer em resina, pode ser clínico geral. O reabilitador pode ser um endodontista que gosta de endo, não gosta de preparo, mas gosta de diagnóstico e planejamento.
faz o planejamento, manda, contrata alguém para executar. Não, E ele é reabilitador E também. falando sobre isso, né, como a gente está falando que muitas vezes a face palatina precisa ser reconstruída também, será que a gente vai caminhar sempre, então, para uma coroa total? Ah, não, boa colocação. Aí entra uma coisa que eu gosto de brincar muito, né? Que é o seguinte, a galera coloca a lente entre aspas, né? Os laminados cerâmicos, lente de contato na vestibular. Por que não fazer uma lente de contato na palatina e fazer uma lente de contato bifocal? Porque quanto menos destruição se causar ao esmalte natural, ainda mais na face palatina, que 99% é mais 100%, assim, acréscimo. Você não tem quase preparo, você não precisa fazer necessariamente preparos para devolver a face palatina. Você não vai desgastar a mesial de um incisivo central para poder abranger a face palatina. Você simplesmente faz em 2 etapas. Faz a face vestibular e faz a face palatina. Bom. Aí eu faço em resina. Faz a face vestibular. E depois faz a face palatina. Ponto. Faz cerâmica. Faz a face vestibular. E depois você faz a face palatina. Então, com a mesma destreza, com o mesmo carinho, com a mesma qualidade que você fez a face vestibular, você faz a face palatina, criando as rampas de desoclusão com os incisivos inferiores. Uma crista marginal mesial e crista distal na distal. Perfeito. Simples assim. E aí tira um pouco desse medo, né, de desgastar demais o dente, né? Porque eu quero devolver saúde para o meu paciente, mas eu quero destruir o que ele tem. Então, o fato de você mexer com a face palatina não quer dizer que você vai fazer coroa total. Porque para mexer que discriminação é essa? Na face vestibular você faz mínimo preparo, mínimo tudo e põe a lente, ou laminado cerâmico. Na face palatina, para poder mexer na face palatina. É uma barreira psicológica para até falar porque não mexe na face palatina, porque não entende a importância do desgaste e da devolução dessas rampas para o sistema. Essas face palatina, ela não vai ser importante para o incisivo central e nem para a estética do paciente, ele nem vai ver. Muitas vezes ele até reclama um pouco da língua no começo, mas vai servir para os dentes posteriores. E se fosse na sua boca, o que você ia querer? Se fosse na sua boca, você ia querer os seus dentes posteriores protegidos de problemas, ou você ia querer deixar ele em risco, só porque você acha que a face palatina não aparece na foto? Tá aí. Adorei então o tema. Eu acho que as pessoas conseguem agora visualizar, né, a importância da gente enxergar além, enxergar por trás das lentes. Essa foi a proposta de hoje. Ficou muito bem esclarecido. Então eu espero que você tenha gostado. Espero que você esteja gostando da nossa 2ª temporada do nosso podcast. Se você quiser assistir a primeira e os outros episódios, desoclusão.com.br/podcast. E também, se você curtiu, se gostou, deu o alarme do meio-dia. Aqui são meio-dia, é só apertar adiar aí embaixo. Vou para adiar. Isso. Pronto, deu jeito aí. E se você gostou, então, nesse podcast, se você gostou desse comentário, da nossa forma de pensar, clica aqui em compartilhar esse áudio ou esse vídeo e manda para aqueles dentistas que estão ali, às vezes, precisando escutar isso assim como você escutou. Eu tenho certeza que essa informação distribuída de forma gratuita e generosa vai ser muito útil para vários profissionais. Inclusive, espero ter sido útil para você. Um grande abraço, até o próximo episódio. Continue aproveitando. Até o próximo. Tchau.